Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani anuncia Cicinho como novo jogador para a sequência da Série C. Lateral direito de 36 anos acumula passagens por Santos, Bahia, Ponte e também pelo futebol da Bulgária. Fora das quatro linhas, Conselho Deliberativo convoca a reunião para esta quarta-feira para votar mudanças no Estatuto. De olho na quinta vitória consecutiva para se manter na liderança isolada da Série C, Ponte volta a campo já nesse sábado contra o Brusque no Moisés Lucarelli. Com o CT passando por revitalização no gramado, elenco alvinegro vem utilizando outros estádios durante as preparações. Previsão de retorno no centro de treinamento é para a próxima semana. Memphis Depay sofre torção no tornozelo durante treino e desfalca o Corinthians na Sul-Americana. Atacante passa por avaliações e está fora do jogo contra o Racing do Uruguai nesta quinta. Vasco perde para o Lanús na estreia de Diniz e só tem chance de playoffs na Sul-Americana. Com a derrota por 1-0, o Cruz Maltino cai para terceiro no grupo e precisará vencer o Melgar na última rodada para avançar aos playoffs. Dirigentes da CBF chegam a Madrid para encontro com Carlo Ancelotti. Rodrigo Caetano e Juan se reúnem nesta quinta com o novo treinador da Seleção do Brasil. 971021493. Estou aguardando a sua mensagem. Mande aqui a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem, claro, vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre São Paulo e Libertad do Paraguai. Quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O São Paulo é o líder do grupo, o Libertad é o segundo colocado. Provável tricolor de Rafael Ferrarese Rua e Alan Franco, além de Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Ferreirinha, Cedric e André Silva. O Libertad de Morinico, Ivan Ramírez, Diego Vieira, Gutierrez e Matias Espínola, Álvaro Campuzano, Cabaleiro e Lucas Sanabria, Marcelo Fernandes, Lourenço Melgarreiro e Oscar Cardoso. O jogo será realizado no estádio do Morumbi, 9h30 da noite, com arbitragem de Carlos Bettencourt, da Colômbia. São Paulo pela Libertadores diante do Libertad do Paraguai nesta quarta-feira. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo
Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos lá atender aqui os nossos ouvintes, Leandro e Capucci. Bom dia, CH. Na série 6 jogos entre os 8 ou contando as quartas e finais, seria isso? Por que não adianta toda essa euforia agora, para depois chegar no fim? Viu o que aconteceu com o Botafogo? O que acontece, Antônio, é que não dá para saber o que vai acontecer. Não dá para saber. Tá indo bem até agora e na segunda parte ou na segunda fase é outro campeonato, isso é verdade. Então resta ao time manter a regularidade ou contratar para melhorar o time, tá bom? Bom dia, galera da Band. Sabe dizer se Cicinho já pode ser inscrito? Ele não entra naquela regra de jogadores que não estão empregados em nenhum clube. Pode ser inscrito antes da janela, Mauro. Provavelmente sim. Hoje pode falar que a Ponte tem um elenco na Série C. Bom trabalho. Walter. Melhorou, né? Melhorou. Meu amigo, sabia que Carlo Ancelotti fez sua despedida dos gramados no amistoso entre Milan e Seleção Brasileira em 92? Sabia. Partida que terminou 1-0 para a seleção brasileira, gol do Campineiro Careca. Curiosidades e coincidências do futebol. Marcelo Pimentel. É uma grande coincidência, na verdade, né? Batata de Rio Preto, estamos aqui no Seu Roberto de novo. Senhor Noel, Pedrão e Marcão, CH sábado não tem desculpa. No mínimo 10 mil no Majestoso. Você virá de Rio Preto pra cá? Ou vai ficar aí no Seu Roberto? Macaca tá no caminho certo e a torcida abraçando a causa. Grande abraço, Valnei Matheus. Um grande abraço, Valnei. Você sempre muito parceiro aqui da gente, mandando mensagens, participando do programa. Muita gente perguntando aqui pra mim o que eu acho da contratação do Cicinho. Eu até vou fazer um negócio que eu já deveria ter feito e não consegui, não é? Aproveitando aqui, eu vou procurar aqui Cicinho lateral direito. Eu tô com uma curiosidade para saber quantas partidas ele fez esse ano e o ano passado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se é que eu tô abrindo certo, né? É isso mesmo. Vamos ver aqui o número de jogos. No Campeonato Paulista, ele estava no Noroeste, é isso? Fez 11 jogos. Isso aí. 11 jogos. 11 jogos no Noroeste. O ano passado também estava... Nós estamos em 25, né, gente? Em 24 ele jogou 16 jogos pelo Bahia. 2023 estava no Bahia também 28. Ele passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas no Ludogorets, da Bulgária. Lá ele jogou no mínimo, em média, 34, 35 partidas. Até 2023 ele fez um número de partidas razoável. O Cicinho sabe jogar futebol, só que agora ele tem 36 anos. É muito diferente do Cicinho que jogou em 2015 no Santos. Muito diferente do Cicinho de 2013, 2012 na Ponte. Muito diferente. Passaram-se 12 anos. Então ele está com saúde, ele está pronto? Espero que sim, porque um profissional correto ele sempre foi, um cara vencedor. Ninguém passa no Ludogorets, que é um dos maiores times da Bulgária, apesar de não ser um país com muita tradição, mas ninguém passa 7 temporadas se não tiver uma retidão e se não for um jogador diferente. Agora, é uma coisa para a gente pensar. Eu não estou tirando conclusão nenhuma porque eu não sei qual é o momento do Cicinho físico e atlético e médico. Não sei, não é? Como é que um lateral direito da qualidade técnica do Cicinho está solto no mercado? É uma pergunta que eu não tenho resposta.
É para você que está em casa pensar, principalmente aqueles que fizeram a pergunta sobre o Cicinho para mim. Melhor, não precisa da janela. Morelli. Guarani precisa de janela para contratar e sim um portal melhor, um buraco negro. Aí sabe, Carlos do Castelo, é engraçado. Muitos falam, dando exemplo do Botafogo da Paraíba, mas tem muitos exemplos de times que terminaram em primeiro e subiram na Série C. É verdade. Por isso que eu fiz o comentário que eu fiz, Tandy. A Ponte precisa ficar de olho em contratações pontuais. Um zagueiro, um lateral esquerdo, o que você acha, CH? Manda um abraço. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Leandro de Rezende. Manda um abraço pro Batata Pantufa. KKKKK. Eu acho que tem que reforçar. Que o campeonato muda. É isso que eu penso. Ponte e Guarani não merecem estar onde estão, pois foi considerada a capital do futebol. Mas faz tempo isso, hein? Faz tempo isso. Estão batendo palma pra Ponte. Parece que está disputando a Copa do Mundo. Se a gente critica é porque critica. Se a gente fala do momento é porque a gente exagera. Então, o negócio é não comentar mais nada, né, meu amigo? Então, não concordo com o que você disse, não. Já deu para perceber que a Série C é igual a jogo de xadrez. Se a Série C terminasse a primeira fase, a Ponte estaria, vamos dizer, no grupo da morte. Até nisso é necessário ter sabedoria. Nada daquele papo de quem quer subir tem que estar preparado para enfrentar qualquer um. Sabedoria é saber escolher o melhor caminho. Mas não é tão simples assim, né? Ele tá se referindo principalmente à campanha, enfim. De qualquer maneira, vamos aguardar o que vai acontecer. Em Campinas, 11h43 agora. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. O Bugra anunciou oficialmente hoje pela manhã a contratação de mais um reforço para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral direito Cicinho, 36 anos, já passou por Santos, Bahia, jogou no futebol da Bulgária, inclusive na seleção da Bulgária. Chega em definitivo com o contrato firmado até o fim do próximo Campeonato Paulista. Nas últimas 2 temporadas, o Cicinho disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e conquistou um título estadual pelo Bahia. Disputou no ano passado, aliás, nesta temporada, em 2025, o Campeonato Paulista pelo Noroeste, atuando em 11 dos 12 jogos no clube estadual. Inclusive entrou em campo, pela equipe do Noroeste, jogando contra o Guarani. Outros reforços devem ser contratados a partir da abertura da janela, quando os nomes podem ser registrados. A expectativa é que o Guarani se reforce aí para buscar a recuperação dentro da Série C, né, CH? Até aqui, em 5 partidas, o Guarani tem 4 derrotas e 1 vitória. Está na zona do rebaixamento, precisa reagir na competição nacional. Ainda falando sobre o Cicinho, né? No Campeonato Paulista ele fez 11 partidas, eu já tinha falado isso, né? 36 anos, ele faz aniversário dia 26 de dezembro. Esse ano completa 37. No Bahia ele disputou de 2023, 24, ele ficou 2 anos no Bahia e fez no total 30 partidas em 2 anos. Isso chama bastante a atenção. Vou repetir, para não ficar dúvida do que eu penso sobre o jogador. Tecnicamente, ele foi considerado, na época do Santos, até na Bulgária, um jogador extremamente eficaz, inteligente, um bom profissional. Agora, o que precisa é o Guarani ter um jogador que possa estar em campo, não fique no departamento médico. E eu não posso dizer que fica ou que não fica, porque tecnicamente eu não estou discutindo o jogador, não. Lateral direito hoje, você precisa. O Cicinho não marca tão bem como apoia. Pelo menos essa é a característica que eu tenho na retina. Agora, se vai dar certo, se não vai dar certo, enfim, de qualquer maneira a gente vai ter que aguardar. Ele
na apresentação dele, com toda certeza, ele vai dizer como é que tá a condição dele física, atlética. Ele tem que chegar para jogar. Aliás, todos os jogadores que o Guarani contratar daqui para frente, eles não podem... Ele tem que chegar jogando. Não sei se o Guarani vai contratar 2, 4, 6, 8, um time inteiro, não sei. Né? E é uma fase muito complicada, né? Porque tem o burburinho, o treinador vem a público e ele está correto, que o time precisa de reforços, e os remanescentes, como é que eles se sentem? Apesar que eles não podem reclamar, né? Eles tiveram toda a oportunidade e não tiveram competência para poder se manter, cada um na sua posição. Então o clube tem que tomar uma providência. Você não está dando conta, né? Tem 2 laterais aí, o JP Galvão e também o Justin, e nenhum dos 2 está dando conta. O Guarani foi no mercado e contratou o Cicinho. Se vai dar certo é uma outra conversa. Ele tem condição de fazer um bom trabalho, de ajudar o Guarani. Eu contrataria, por exemplo, se ele tivesse saúde. Agora, eu não tenho essa certeza, né? Vamos torcer para que dê certo, para que ele chegue e ajude o Guarani, mas não adianta trazer um jogador só não, na minha ótica. Tem que trazer, né, uma quantidade maior aí, não precisa mandar ninguém embora, né? O que precisa fazer é reforçar esse time. Com esse time, o time não faz 20 pontos nem para se manter na Série C. E o Marcelo Fernandes já sabe disso. Sabe, a diretoria também sabe. Tanto é que está se movimentando aí. 11h48 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga no próximo sábado contra o Brusque, 7h30 da noite, no estádio Moisés Zucarelli, para manter a liderança desta Série C do Campeonato Brasileiro. O time tem 13 pontos, 4 vitórias e um empate em 5 partidas, vem numa sequência muito boa e quer vencer dentro de casa para se manter na ponta, contando com o apoio do seu torcedor, né? A expectativa é de um grande número de torcedores no próximo sábado. Vamos ouvir o atacante Jean Dias. Ele comenta sobre o jogo, projeto, o duelo do próximo sábado contra o Brusque, jogando no estádio Moisés Zucarelli. Cara, é um jogo muito difícil, né? Nós sabemos que estamos dentro da nossa casa, com a nossa torcida, mas o primeiro ato a se fazer é respeitar o adversário, e como nós respeitamos, né? Impondo o nosso ritmo dentro de casa. Eu tenho colegas lá do outro lado também, sei da qualidade do outro lado, mas nós estamos trabalhando, a equipe está cada vez mais comprando aquilo que o Alberto tem pedido, e eu creio que com a ajuda da nossa torcida a gente vai colocar um ritmo forte dentro da nossa casa para buscar esses 3 pontos. Palavras, portanto, do Jean Dias, jogador que tem sido importantíssimo, né, nessa campanha da Ponte Preta, até aqui liderança desta Série C do Campeonato Brasileiro, CH. E o pessoal aqui tem alguns queridos ouvintes que são engraçados, né? São engraçados. Um criticou porque a gente está falando bem da Ponte, mas vai falar mal do líder do campeonato? É claro que o time tem uma série de ajustes para fazer. A Ponte não tem um time perfeito. Agora, daí você não elogiar uma campanha dessa com 13 pontos, líder isolado, é não falar a verdade. Pelo menos eu penso assim. Então não existe superdimensionamento na situação, não é nada disso. O fato é que o time está fazendo uma boa campanha. Essa é a verdade. Isso tem que ser enaltecido. Eu sei que pior para a torcida do Guarani, que a pior campanha ou uma campanha inferior ou na zona do rebaixamento, o pior para muitos, que eu acho isso uma bobagem, é o rival estar bem no campeonato, no mesmo campeonato. Então, ao invés de ficar criticando o que a gente elogia o time da Ponte, eu sugiro para você, né, olhar um pouco para dentro do umbigo, falando do seu time, que precisa melhorar e muito. Então, esqueçam a Ponte. Esqueçam. E a mesma coisa eu falo para a Ponte, esquecer o Guarani, que está lá embaixo. Foco naquilo que tem que ser pensado, desejado, jogar para o universo coisa boa.
não é? Mas a gente aqui não pode deixar de falar a verdade. Quando está indo bem, a gente fala bem. Quando está indo mal, nós vamos falar mal. 11h51, Tigrão na área, para falar de Ponte Guarani, Guarani e Ponte. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos na base do BB hoje, bloco básico. Ponte Guarani aqui no bloco. Cicinho chegando aí. Se estiver bem fisicamente, vai ajudar muito, né? JP Galvão e Justen, até agora não conseguiram segurar a posição. São dois caras jovens, a divisão precisa, às vezes, eu não quero também subir média de idade de ninguém. Eu acho que é um campeonato que precisa correr muito, né? Mas, de qualquer maneira, é importante ter uns caras cascudos, que tem rodagem. E o Cicinho, tecnicamente, é um grande jogador, eu acho uma boa a vinda dele aí. Tomara que esteja pronto para atuar, né? Que já possa entrar e tomar conta da posição. É uma pena. O Guarani tem aí o Lucas Justen e o JP Galvão, mas não consegue fechar a posição, né? Não tem jeito. Não consegue. Joga a camisa para os dois e parece que eles devolvem instintivamente, ninguém segura para valer. Ou seja, a lateral direita não está rendendo, como não estão rendendo várias outras posições do Guarani. E a Macaca se prepara aí para encarar o Brusque, que é sábado. Claro que vai tentar em casa enfileirar aí a 5ª vitória consecutiva. Não pode empolgar, o campeonato é traiçoeiro, o campeonato é de altos e baixos, o campeonato é extremamente equilibrado, mas mostra muitas equipes que já estiveram no estágio melhor, que já caíram, equipes que não começaram tão bem e agora já despontam na competição. Então, é bom ficar todo mundo esperto aí, não achar, ganhou do Ituano e é líder e vai atropelar, não é assim. É seriedade, semana cheia de trabalho, para tentar sim, é favorita, enfileirar a 5ª vitória, já com o Rogé adquirindo mais um pouco de ritmo, isso é muito importante, mas não adianta contar com a vitória, não adianta achar que futebol é decidido na véspera ou na semana. Futebol é decidido a partir do momento que o juiz apita pela primeira vez até o momento em que ele encerra a porfia, até o último apito. É ali que a coisa rola. Mas eu também acho que nós vamos ter ainda algum tempo para falar sobre a formação da Ponte e as possibilidades para o jogo. E ela é favorita sim, mas não pode entrar relaxada, tem que entrar com o mesmo ímpeto. E o Guarani, que vai lá para Fortaleza, tem que tentar trazer os 3 pontos. Nenhum ponto não é bom mais dentro do passivo que o Guarani já acumulou aí até agora nas primeiras 5 rodadas da competição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola.
Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta quarta-feira é dia de Copa Libertadores da América, com os times brasileiros em ação. Eu destaco logo mais o Bahia, que pega na Colômbia o Atlético Nacional pelo Grupo F. Esta aqui é a quinta rodada da fase de grupos. 9h30 da noite tem o São Paulo encarando o Libertad, esse jogo no Morumbi. Hoje ainda tem São Paulo, o São Paulo, como eu disse, tem o Botafogo contra o Estudiantes da Argentina, 9h30 da noite. Mesmo horário de Racing e Colo-Colo. Ontem, pela Libertadores, Fortaleza e Atlético Bucaramanga da Colômbia empataram pelo placar de 0-0. Pelo grupo do Flamengo, o Central Córdoba fora de casa venceu o Deportivo Táchira por 2-1 e o Cerro Porteño fora de casa, grupo do Palmeiras, venceu o Sporting Cristal no Peru pelo placar de 1-0. Pela Copa Sul-Americana, ontem, mais uma derrota do Vasco, perdeu para o Lanús, na Argentina, pelo placar de 1-0. Grêmio e Godoy Cruz empataram pelo placar de 1-1. Hoje tem o Fluminense, 7h da noite contra a União Espanhola, e o Cruzeiro, que recebe o chileno Palestino às 9h30 da noite. Lembrando que o Cruzeiro já está eliminado, não tem nenhuma chance de classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Hoje tem a abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, 7h da noite no Mangueirão. Tem o Remo, quarto colocado, encarando o Vila Nova, que é o vice-líder. 9h30, América Mineiro e Paysandu. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo no sábado, 5 da tarde, jogando em Horizonte, na Grande Fortaleza. O Guarani encara o Floresta buscando a vitória para sair da zona do rebaixamento. Já a Ponte Preta, líder isolada na competição, recebe no seu estádio o Brusque às 7h30 da noite, também no sábado, 6ª rodada do Brasileiro da Série C. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 com mais um Nossa Área para você. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.